Voltamos com grandes temas, hoje discutindo doação de órgãos. Misael, você que recebeu a doação de um rim, você chegou a conhecer o doador? Outra coisa, a participação da sua família, como foi? Bom, a primeira pergunta, eu cheguei aí na casa, ele morava lá em Macaíba, e justamente a doutora Kelly conhece com o Márcio, a gente foi lá. Só que quando eu cheguei lá, não encontrei a família dele, a casa estava fechada. Eu encontrei, acho que a irmã dele, só, acho que a caçula, mas também eu perguntei pela mãe dele, eu me esqueço na época, mas o nome dele eu me lembro perfeitamente, José Elvis de Medeiros. E ela disse, minha mãe saiu e ela só chega amanhã, que foi para o interior. Eu disse, então tudo bem, depois eu volto aqui. Mas nunca voltei, mas eu tenho vontade de um dia voltar lá de novo. E sobre a família, eu acho que é muito importante, né, o apoio da família, porque eu acho que a família é a base de tudo, não é isso? Se você estiver doente no hospital, eu acho que se a família não estiver ali lhe dando apoio, lhe dando força, te visitando, dependendo da doença que você está lá internado, eu acho que a pessoa fica psicologicamente abatida, talvez isso seja até ruim para a recuperação dele. Doutora, se colocou aqui da rigidez, das coisas criteriosas, profissionais e bastante éticas na condução de todo esse processo de doação, né, e de recepção, mas se fala em comércio ilegal de órgãos, né? Aqui em Natal, por exemplo, aconteceu o desaparecimento de algumas crianças. Se chegou a falar, inclusive, que eram crianças que se pegavam na periferia de Natal para levar para outros estados e lá extrair os rins e fazer a doação no mercado negro. Existe isso? Até que ponto isso é um mito? Francisco, é realmente assim, a doação no Brasil ela é muito segura, né? Então isso é uma coisa que a gente realmente fica muito orgulhoso, mas realmente tem relatos, né? Por exemplo, países como a Índia, né? Então se autoriza a doação, né, de pessoas vivas, né, um rim, um órgão por dinheiro, né? Então isso existe em outros países, mas realmente no Brasil isso é muito interessante, porque até a doação de parentes não relacionados, a lei hoje no Brasil, você, para não ter autorização judicial, você tem que ser parente até 4º grau, isso quer dizer até primo, né? Então pais, irmãos, tios, primos de 1º grau, tá? Sobrinhos, e esposas. Fora disso, do 1º grau, do 4º grau, você precisa de autorização judicial, exatamente para que a gente evite esse comércio, né? Então, todos os nossos transplantes com doadores relacionados, que tem um irmão, e que são amigos, esses vão para autorização judicial. Então, a gente fica bem tranquilo, porque o juiz vai avaliar esse tipo de relação, né? Desse parentesco aí, se tem ou não comércio no meio, mas não cabe à equipe médica, tá? Julgar isso. Então, a gente fica meio que isento e manda para o juiz, para que o juiz determine se aquela doação é segura do ponto de vista de comércio, tá? Então, no Brasil, isso é muito tranquilo, a gente tem uma legislação muito forte, que penaliza realmente as pessoas e os médicos que agirem de má fé. Então, isso realmente no Brasil é seguro, mas isso não é mito, existe realmente países que há quem venda seus órgãos, né, por dinheiro. Mas no mundo todo vem sendo combatido, mas a gente sabe que isso, né, depende muito de cada país. Doutora Raíssa, os médicos, eles contribuem com o processo de doação de órgãos. Eu quero dizer o seguinte, por exemplo, um motoqueiro sofreu um acidente, né, que a gente sabe que tem muitas mortes no trânsito todos os dias e normalmente de pessoas jovens. E essas pessoas chegam no hospital, às vezes já falecida, né? Já foi a óbito. O profissional médico, ele se preocupa em comunicar a essa rede para que haja a possibilidade da família autorizar a doação? No caso de a óbito natural, sem passar pela morte encefálica, às vezes sim. Isso a gente tem, inclusive, feito ações para equipes médicas de sensibilizar essas equipes, de avisar a OPO, que é o Serviço de Captação de Órgãos,
no caso do transplante de córnea, nesses indivíduos. Em caso indo para a morte encefálica, uma vez vai se abrir o protocolo, ele tem que ser avisado à Central de Transplantes, que vai abrir o protocolo, vai começar os exames para se detectar se está ou não em morte encefálica. Então, a gente tem conhecimento. Doutor Rodrigo, a doação e a recepção de órgãos envolve questões éticas, né, profissionais, mas éticas universais também, questões legais, como o senhor bem citou, né, há realmente uma legislação avançada no nosso país, mas também questões morais. E quando fala em questão moral, entra a questão religiosa aí. A gente sabe que há religião, por exemplo, que não permite a doação de sangue, né, aos seus membros. Como é que fica essa questão? A participação da religião é importante? As religiões, de um modo geral, estimulam a doação? Sim. Francisco, a gente tem sempre, esse é um tema muito importante, a gente tem sempre nos fóruns, nos congressos de doação de órgãos, a gente tem sempre aquela mesa ecumênica, vamos dizer assim, das várias religiões. Lógico que não dá para trazer todas as religiões, mas 4, 5, 6, né? A católica, a protestante, o islamismo, os espíritas, etc, etc. Eles são convidados, cada representante, normalmente são os seus representantes locais, a contribuírem com a discussão. E eu posso assegurar para vocês, a população, que praticamente todas as religiões, elas são favoráveis à doação de órgãos. A gente não tem nenhuma especificamente para a doação que seja contra. Mesmo a Testemunha de Jeová, por exemplo? Mesmo a Testemunha de Jeová, por exemplo, a gente com esse tempo todo próximo à Central de Transplantes, seja como transplantador, como eu já trabalhei, como até como coordenador, a gente nunca teve um relato do Testemunho de Jeová que foi contra a doação. O detalhe é muito ligado mais ao sangue do que propriamente dito ao detalhe da doação de órgãos, vamos dizer assim. Então, todas as religiões, elas são favoráveis à doação, não tem nenhum impedimento específico voltado para a religião. Outra coisa também importante é que o fervor religioso, vamos dizer assim, aqueles que são mais fervorosos e tudo, também é um grande mito de esses pacientes serem contrários à doação, porque acreditam nisso, naquilo. O que realmente faz essas famílias, sendo mais religiosas ou não, sendo de uma religião ou outra, doarem, um acolhimento mais adequado desses familiares nos hospitais, é um acolhimento que fala assim, a recepção, a comunicação, a segurança no processo, a doutora Raíssa falou muito bem, então exatamente nesse protocolo muito rígido e seguro de morte encefálica, então tudo isso, o familiar sendo mais religioso, menos religioso, ligado a uma ou outra religião, ele resolve ser doador. Então esse é um processo importante que os hospitais, as cidades, os estados precisam ter arraigado, né? O acolhimento familiar. Complementando o que o Rodrigo falou, o que a gente vê no dia a dia, Francisco, é que acho que o maior entrave na doação, às vezes, é realmente a assistência médica, né? Isso que o Rodrigo falou é bem verdade, a religião, eles acabam entendendo realmente a importância da doação, mas você chegar no hospital, né, no pronto atendimento, seja o TCE, o politrauma, e você não ter um bom atendimento, faz com que, posteriormente, a doação ela não seja efetivada, né? Então, eu acho que o nosso sistema de saúde, ele precisa melhorar bastante na chegada do paciente, do politrauma, do AVC, né, dos derrames, porque o que é que a família fala? Poxa, eu cheguei, eu não fui bem atendido. Eu esperei um médico X que não veio avaliar. Ele ficou aqui numa maca, no corredor. E agora ele está em morte encefálica e ele é doador, né? Então, por que eu não tive um bom atendimento no começo para que agora eu possa doar e esteja certa de que realmente esse atendimento ele foi feito desde o começo para que este final não acontecesse. Então, a gente tem um índice de recusa importante, né? E lógico que não é isso o único fator, mas é um dos fatores que a assistência médica, se ela for
primeira, assim que o doente chega, for assistido, for para tomografia, for para um UTI. Então, o que é que acontece? O doente chega, ele fica num corredor, ele muitas vezes precisa de uma ventilação mecânica, ele não tem. Então, isso se tenta melhorar, né, no Brasil todo, para que essa recusa, pelo menos nesse primeiro atendimento, ela diminua, né? Na hora que você tem uma morte cefálica, não, ele foi para a morte cefálica porque realmente ele não tinha mais chance, mas tudo foi feito, ele fez a tomografia que ele precisava, ele foi para uma neurocirurgia que ele precisava, então ele teve o pré-atendimento de qualidade. Então, é muito mais fácil a família dizer, poxa, meu parente foi bem assistido, agora eu aceito que ele seja doador. Então, eu acho que a política de saúde desse primeiro atendimento precisa melhorar para que a gente tenha uma melhora na aceitação e na doação. Francisco, o Instituto do Bem, eu venho como o representante do terceiro setor aqui nessa discussão. O Instituto do Bem, do qual eu faço parte como Conselho Fiscal, teve uma ação pontual que está tentando ser estendida nesse processo de acolhimento, que é a sala de acolhimento, né? Então, é uma sala toda customizada, adequada para um momento difícil, né? De comunicação, que a gente chama de comunicação das más notícias. Isso está sendo mais estudado nos últimos anos, e na doação de órgãos, principalmente, momentos difíceis, né? Imagine aquele ente querido, aconteceu isso de verdade já nesses momentos da gente na Central de Transplante. Então, estava num churrasco, caiu da mureta, bateu a cabeça, então a festa familiar dos amigos, em 6, 8, 10 horas, esse indivíduo é diagnosticado com morte cefálica, né? Então, veja o trauma que é para a equipe médica, para os familiares, obviamente. Então, isso você precisa, o que a doutora Kelly falou é perfeito, um acolhimento que, em certas partes das vezes, a gente não consegue dar. O trato fino com o familiar, com aquele paciente, as equipes prontas para fazer o atendimento, as tomografias, as ressonâncias sendo feitas no momento adequado. Então, isso não é fácil num estado com dificuldades como o nosso. Então, algumas medidas pontuais, como uma sala de acolhimento para fazer essa comunicação adequada, né, cores adequadas, móveis adequados, para que essas notícias não serem dadas no corredor, ao lado do leito, né, todo mundo passando aquele barulho todo. Então, são coisas estudadas para melhor acolher essa família. Lógico que não adianta ter uma sala de acolhimento como tem no Valfredo Gugel, que o Instituto do Bem conseguiu em parceria fornecer, maravilhosa, mas esse atendimento técnico médico não seja adequado. Então não adianta uma bela sala de acolhimento para a gente dar uma má notícia se não foi feita a tomografia, se o médico especialista não foi feito, que ele ficou no corredor. Então é um conjunto de medidas que as equipes aqui da Central de Transplante são muito bem treinadas, que precisam ser feitas para essa família ser melhor acolhida, e aí depois possa ela entender que realmente foi um tratamento adequado. Infelizmente não pôde surtir efeito, e aí ela ser doadora. Existem psicólogos que contribuem com isso? Existe. Outra coisa, o que é o Instituto do Bem e o que ele faz, onde ele se localiza? O Instituto do Bem é uma organização do terceiro setor, é uma ONG que iniciou as suas atividades em 2011, exatamente nessa ascendência da doação de órgãos no Estado. Então, o Instituto do Bem começou muito com atividades de terceiro setor mais voltadas para a saúde, mas com o desenvolver das suas atividades, então, muito com a doação de órgãos, na melhoria da doação de órgãos, então, com a sala de acolhimento, com o Protransplante, que é um projeto de atendimento ao pós-transplantado, né, com a UNP, várias ações relacionadas inicialmente com a doação de órgãos, mas que foi se estendendo para outras áreas, como educação, a parte de evitar gravidez precoce em adolescentes, esporte agora com cadeirantes praticando tênis, enfim. Começou com saúde, está em educação e esporte, melhorando a cidadania e a qualidade de vida. E aí ele assim, está imbuído também nesse processo todo da doação de órgãos, porque volta e meia cria-se um novo projeto, como agora a gente está com Criança Ativa, né? Que é ajudar as crianças, que é uma população com um pouquinho mais de dificuldade de fazer o processo todo do transplante, né? O doador, que é mais difícil, as doenças que são um pouco mais complicadas, o preparo do doente, que é um pouco mais delicado do que um adulto. Então a gente está agora com o projeto em andamento, o Criança Ativa, que é facilitar essas crianças do estado do Rio Grande do Norte a transplantar, serem receptoras de transplante de rim, né, do órgão de rim. Pois eu queria abordar aqui com o Misael. Misael, você que passou por essa experiência, a pessoa que está
fazendo a doação do órgão, ou semi-morta ou semi-viva, né, tanto faz, e a pessoa que vai recepcionar também está numa condição ali do limiar, né, entre a vida e a morte. Como foi o atendimento seu? Porque a gente sabe que o médico, às vezes, na maioria das vezes, são muito humanos, eles são muito profissionais, mas às vezes as condições não permitem que ele avance, né? Como foi essa sua experiência nesses momentos iniciais que você recebeu a notícia e que o médico lhe abordou? Conta pra gente. Eu tive muita sorte, né? Acho que na minha geração, posso até falar isso, de ter esses médicos maravilhosos aqui, né? Primeiro, quem me deu a notícia que tinha um rim para mim, a doutora Kelly. Ela ligou para mim uma segunda-feira de manhã. Doutor Rodrigo, na época, fazia parte do UOL lá, do pré-transplante, e ele me acompanhou, acho que uns 2 anos, né, Rodrigo? Foi, por aí. Uns 2 anos, e para mim, eu fui super bem atendido. Até hoje eu sou pela equipe lá. Graças a Deus, não tenho a menor dificuldade. Não tive nem tenho. Você hoje toma medicamentos? Como é a sua? Você pode comer de tudo? Olha, como é que está hoje a sua situação? É o seguinte, o medicamento a gente não pode deixar de tomar. Certo. Se é um medicamento, é a mesma coisa de você estar querendo que aquele órgão morra. Porque o medicamento é justamente para isso, para proteger o órgão transplantado, né? Rejeição. Para evitar uma rejeição, porque o nosso organismo está todo o tempo querendo expulsar ele dali, porque é um corpo estranho dentro da gente, né? Então ele faz uma blindagem naquele órgão transplantado. E se você deixar de tomar, com certeza ele vai perder, vai ter uma rejeição, vai perder esse órgão. Doutora Raíssa, a pessoa quer fazer uma doação, quer se pronunciar, quer se expressar como doador. O que ele deve fazer? Ele deve deixar isso por escrito? Deve comunicar a família? Deve se entrar em contato com quem? Olha, Francisco, comunicar a família. Falar para as pessoas mais próximas, as pessoas que provavelmente serão as pessoas que vão acompanhá-lo no hospital, que têm o desejo da doação, de realizar uma doação. E tem que vir da pessoa ser um sentimento próprio, porque quem vai estar aceitando ou não a doação é a família. E como ela deve fazer isso? Junto ao órgão público? A família fica mais fácil, é só falar, né? Mas ao órgão público precisa também? A justiça precisa entrar nesse processo? Não, teve uma época de ser colocado na carteira de identidade quando você não queria ser doador. Mas não existe mais essa necessidade. É só comunicar a família e a família resolve. Ficou prático, fazer bem prático. Até porque eu acho que não funcionava. É até pior, né? Doutor Rodrigo, existe órgãos que podem ser doados, ou só podem ser doados quando a pessoa está com a morte encefálica, e órgãos que também podem ser doados quando a pessoa já faleceu, já está morta. Existem diferenças na verdade, em relação aos órgãos? Existe diferença. Na verdade, os tecidos, eles podem ser doados pós a parada do coração. Resumidamente, 2 situações, né? E tem algumas particularidades, a doutora Kelly até tocou numa delas. Os tecidos, córnea, osso, podem ser doados, pele, podem ser doados pós a parada do coração. E os órgãos, vamos de uma forma generalizada, e os órgãos, rins, pâncreas, pulmão, coração, com esses órgãos ainda em vitalidade, ou seja, para ficar bem claro para a população, o coração batendo. O indivíduo está com morte cefálica, ou seja, diagnóstico de morte efetivado, com toda a segurança, mas com aquela situação clínica, o coração batendo, o organismo sendo oxigenado pelo respirador e tal. Então, esse aí vão ser a doação que precisa desse coração batendo, né, esses órgãos. E córnea, como a doutora Raíssa falou, até 6 horas, ou, se eu não me engano, são mais horas ainda que podem ser retirados após a parada do coração, pele, os tecidos, que são considerados tecidos, aí esses podem ser após o coração parar. Tem algumas situações específicas, nos últimos anos, de centros mais modernos, de uma infraestrutura muito mais favorável, que é essa situação do coração parar, alguma situação clínica do coração parar, e esse indivíduo é colocado num circuito extracorpóreo, numa bomba, que mimetiza o coração funcionando. Então, os órgãos ficam sendo viáveis, né? Porque é como se fosse
toda a circulação fica sendo mantida muito rápida, não pode ficar 1 dia, 2 dias, mas poucas horas, e aí faz a retirada de órgãos com o coração parado, mas nessa bomba para poder ser doadores. Não são órgãos, do ponto de vista clínico, mais adequados, com a qualidade, porque estão numa situação precária, mas vários estudos mostram que mesmo assim, esses órgãos vale a pena transferir. É melhor um indivíduo, um renal crônico, que receba um rim nessa situação do que ele ficar em diálise. Tá. Isso já está bem comprovado. Uma coisa importante também, Francisco, eu acho que é explicar para a população que essa doação, na hora que os médicos informam a morte, essa decisão ela precisa ser rápida, né? Porque daqui um tempo, 2 dias, 3 dias, vai parar tudo e vai ter um momento que, mesmo a família querendo, você não tem mais como doar, porque já não é mais viável, a pressão já caiu, as drogas já não sustentam, né? Então é importante, uma vez diagnóstico de morte encefálica, a família precisa se posicionar, né, com a sua equipe hospitalar e decidir o mais rápido para que tudo isso seja agilizado, para que esses órgãos sejam viáveis e que aquela doação seja efetivada e quem venha receber tenha sucesso nesse transplante, né? Então, uma vez morte encefálica, já se sabe, é morte, não tem mais o que se duvidar, é apenas decidir, né? O cidadão em vida, ele pode já deixar na carteira de identidade dizendo que é doador. Hoje não há mais necessidade, né? Você só comunica a sua família e pronto. E a família na hora vai dizer, quero ou não quero. Ele pode até dizer em vida que ele quer ser doador. A família na hora que vai resolver. Certo. Tá? Mas essa decisão precisa ser rápida, né? Doutora Kelly, quais as perspectivas de evitar o transplante? Ou seja, a doação e a recepção do órgão. Eu quero te perguntar assim, do ponto de vista científico, do avanço da ciência. Por exemplo, as células-troncos, elas já estão no nível de evitar esse tipo de procedimento, mas a senhora responde daqui a pouquinho. Vamos para o nosso intervalo, voltamos já. Grandes temas hoje discutindo doação de órgãos.